Muito bem, Deus abençoe a todos vocês, na graça do nosso Deus, que Deus venha abençoar abundantemente a todos vocês, que Deus possa fortalecer a tua alma, teu espírito, que Deus possa realmente encher de graça e de virtude, né? A sua vida, a vida da sua família. Nós estamos orando para Deus abençoar a minha e a sua vida, entendeu? Daqui a pouco nós vamos orar. Eu gosto de estar falando um pouco da palavra, pois a palavra é quem liberta, é a palavra que liberta. Então nós temos que dar uma preferência para a palavra, e é bom a gente saber a palavra. Olha o Sandrão aí, o Sandrão aparecendo. Pai do Senhor, Sandrão, Deus abençoe o Sandro, em nome de Jesus, de lá de Poá. É muito bom nós fazermos menção da palavra, porque é a palavra que nos liberta. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre, acho que é Lucas 5, se não falo da memória, que fala sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Jesus, quando chegou, daqui a pouco nós ora. Jesus chegou até Pedro, Tiago e João, provavelmente seja isso, e falou: você pescou alguma coisa aí? Não pesquei nada, não. Tô lavando a rede aqui porque quero descansar aqui, porque passei a noite toda pescando nada. Jesus ele fala: empresta o barco um pouquinho para mim pregar a palavra. Fica à vontade, Jesus. Pegou o barco e começou a falar da palavra, ou seja, dar exemplos de palavra de fé. Provavelmente Jesus ele começou a pregar ali a respeito de fé, que Deus abençoa, como a gente faz normalmente na hora da pregação. Eu tenho uma mensagem que eu preguei na igreja, que ela tem o título Antes da Palavra e Depois da Palavra, para você ver como é importante a palavra de Deus ser ministrada, mas como ela é, não como estudo. É o que eu sempre falo, na hora da pregação tem vários tipos de pregações. Tem pregação na carne, tem pregação estudada e tem pregação revelada. Então nós temos que ver qual que é o público que está ouvindo. Uma vez eu falei na rádio FM: hoje eu vou pregar na carne. Eu falei bastante tempo, 1 hora antes de pregar, só para ver a reação do povo. Eu falei: hoje eu vou pregar na carne, hoje eu não vou pregar no espírito. Aí mandaram mensagem para mim, ligaram. Na época era mais ligações de telefone do que mensagem, que nem hoje. Ô Luiz Fernando, você vai pregar na carne? Eu vou pregar na carne. Ô Luiz Fernando, vigia. Não. Aí depois eu usei aquela frase que o apóstolo Paulo ele falou: eis que venho ter convosco na carne, porque vós sois carnais. Você está entendendo a colocação? Quem é pregador já captou o que eu disse. Eis que eu venho ter contigo na carne, porque tem público
que você tem que falar na carne com ele, porque ele não entende o espiritual. Então, apóstolo Paulo, ele falou, se eu vier, como assim? Ele quis dizer isso. Se eu vier no espírito, falar com vocês, vocês não vão entender. Então, deixa eu falar na carne. O que é na carne? É você dar exemplos, dar conselhos para as pessoas através da palavra, porém, conselho. E tem gente que não entende. Então, por isso que tem que ser no conselho. E quando tem a palavra de estudo, às vezes estudamos um versículo e tiramos várias conclusões, quantos quilômetros andou, aquela coisa toda, faz parte. Mas ajuda só para o entendimento. Agora existe a palavra de revelação, aonde essa palavra de revelação vai de encontro direto para o teu coração e fala justamente aquilo que você está passando. Então, eu dou muito ênfase à pregação da revelação, justamente porque o povo está sofrendo, o povo está necessitado e precisa ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nada melhor do que uma palavra pregada no Espírito. Então, voltando para... Eu acabei entrando em algumas coisas aqui, mas voltando para a palavra que eu estava falando, antes e depois da palavra, porque quando nós meditamos na palavra ou muitas das vezes ouvimos uma pregação, a tendência da pregação é criar fé, é trazer fé para o coração das pessoas. E quando nós ouvimos uma boa palavra pregada, você pode ver que nós saímos radiantes, né, da igreja, falando em línguas estranhas, sentindo a presença do nosso Deus, porque sentimos que Deus falou verdadeiramente conosco. E para nós começar a oração já, Jesus ele fez ali uma breve palavra, pois ele perguntou para Pedro primeiro, por que você está lavando a rede? Aí ele falou, não pescamos nada. Aí chamou o povo ali, se agrupou ali na frente da praia e falou da palavra, criou coragem, ânimo, fé para o povo. Aí Jesus fala para Pedro, vai para mais adiante e joga a rede, porque você vai conseguir peixe. Vai mais para frente. Aí Pedro, eu vejo para o lado sem muita fé, eu acho, pela colocação da palavra que Pedro falou, ele não estava talvez acreditando muito não, porque a palavra diz o seguinte, Jesus, eu passei a noite toda tentando pescar. Não peguei nada. Mas tem uma tradução que fala assim, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E tem outra tradução que fala, só porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Você vê que depois da pregação vem a ordem. Depois da pregação é como se fosse uma injeção de ânimo que Deus dá para a gente.
Pode ver, sempre depois da palavra gera fé e força. Só que nós temos que vigiar, porque tem aquela passagem, depois você pode ver, porque se eu for ficar entrando em passagem, acaba nem orando. Mateus 13 fala sobre a semeadura. Que o semeador saiu a semear e semeou, mas algumas caiu entre espinhos, outras pedregais, outra caiu pelo caminho, aquela coisa toda, você já sabe. E quando caiu no meio de espinho, o espinho abafou, morreu, aquela coisa toda, não tinha terra suficiente. 4 tipos de semente, quer dizer, 4 tipos de solo, né? Não semente, 4 tipos de solo recebeu a semente, mas uma delas era terra boa. Quando nós ouvimos as pregações, existe, como tem 4 tipos de solo, eu nomeei 25% da semente. Ou seja, 100% da semente lançada, 25% ela germina. Então, no meio de 1000 pessoas ouvindo uma palavra, 250 ouve a palavra. Pode ver que a maioria das pessoas, 750 pessoas, não ouve, ou seja, ouve, não dá atenção. Ela ouve a palavra na igreja, cria uma esperança, uma coragem, uma força, mas quando se depara com as lutas e dificuldades, quando chega em casa, pronto, jogou tudo fora o que as pessoas receberam da palavra. Então nós temos que ter essa noção. O que você está fazendo com a palavra que você está ouvindo? O que você está fazendo com a palavra? É um bom tema para poder pregar a respeito disso. O que você está fazendo com a palavra que você está ouvindo? Está gerando fé, amor, carinho, força, coragem? Ou está jogando tudo fora o que você está aprendendo? O que está acontecendo?